Bom dia, meus amores. Vamos pegar o livro de história, colocar na página 66, onde a gente vai ver o texto Eu Gosto de Aprender. As moradias e o tempo. As moradias mudaram muito ao longo da história. Inicialmente, os seres humanos procuravam abrigos em locais da natureza, onde pudessem se proteger, como cavernas. Aí a gente está vendo várias imagens de cavernas, onde os homens usavam para se proteger dos animais, do frio e do calor também. No Brasil, o povo indígena constrói as moradias com materiais da natureza, como bambu e palha. Então, a gente vai ver agora umas imagens de ocas, que são as moradias dos índios. Então, eles pegam as palhas, folhas secas, pedaços de árvores e constroem as suas moradias, que chamamos de oca. Quando o povo europeu chegou aqui no Brasil, passaram a construir suas casas usando materiais como barro, madeira e palha. Eles faziam suas casas de pau a pique ou taipa de pilão. Nessas casas, as paredes são de barro prensado. Ainda se constroem casas assim em muitos lugares do Brasil. Os portugueses construíram casas com outros materiais também, como pedras, tijolos, azulejos. Há cerca de 100 anos era muito comum erguerem sobrados, que são casas de 2 ou 3 andares, nas cidades brasileiras. Muitos desses sobrados ainda existem e são conservados. Eles são chamados de sobrados coloniais. Em muitos locais a gente pode encontrar esses sobrados. Na Bahia existem muitos sobrados no centro histórico, em Minas Gerais também. A gente está vendo algumas imagens de alguns sobrados históricos da época da colônia. Então, a tia mostrou um vídeo, né? Falando sobre o tema desta página, da página 66. Aqui a gente está vendo uma moradia indígena do Xingu. Em 2008, estamos vendo uma casa de pau a pique no interior do Piauí, em 2010. E estamos vendo os sobrados coloniais no Centro Histórico de Salvador, em 2013. E agora vamos fazer o exercício da página 67. Então, agora vamos precisar de um lápis para fazer o exercício. Marque com um X a afirmação correta. Então, o que estiver certo, a gente vai fazer um X no quadradinho. Primeiro quadradinho. Os primeiros seres humanos não precisavam de moradias e não se abrigavam em um lugar especial. Então, lá no textinho que a tia ficou falando para vocês lá do vídeo, a tia falou que eles não precisavam de um lugar especial? Acho que não, né? Eu falei que eles ficavam em busca de um lugar especial lá na natureza para eles se protegerem do frio, dos outros animais. Então, vamos ler aqui a segunda. As primeiras moradias foram locais da natureza onde os seres humanos se abrigavam, como as cavernas. Sim, então a gente vai marcar um X. Eu falei para vocês lá no vídeo que os seres humanos se abrigavam em cavernas para se proteger, né? Então, a gente marcou um X no segundo quadradinho.
Agora vamos para o exercício 2. Desenhe um tipo de moradia muito comum há 300 anos nas cidades brasileiras. Então, lá no vídeo a gente falou que há cerca de 300 anos era muito comum erguer-se sobrados. Então, era muito comum fazerem sobrados. Aqui a gente pode ver a imagem de um sobrado, né? Então, vamos desenhar um. Sobrados são casas de 2 ou 3 andares. Então, eu vou desenhar aqui o meu sobrado. Fazer um quadradinho. Vou colocar uma telinha. Aí, cada um vai desenhar do seu jeitinho, tá bom? Então, eu fiz aqui a telinha do meu sobrado. Vou dividir ele, meu sobrado vai ser de 3 andares. Então, aqui eu vou fazer várias janelas. Fazer três janelas em cada andar do meu sobrado. Vou fazer mais aqui. Vou fazer uma porta no meu sobrado, bem grandona, e mais 2 janelinhas. Esse é o meu sobrado. Aí vocês fazem do jeitinho de vocês, podem pintar para ficar bem bonitinho. E vamos para o número 3. Então, pinte o quadrado da foto em que mostra um tipo de moradia construída no Brasil até hoje. Então, a gente está vendo aqui a imagem de 3 tipos de moradia. E a gente vai ver qual é a moradia que ainda é construída no Brasil. Então, a gente está vendo aqui uma caverna. Será que ainda tem gente morando em caverna? Não, ninguém constrói mais casas em caverna. Aqui a gente está vendo uma casa de pau a pique, ela tá mais arrumadinha, mais pintadinha. A gente viu aqui na página anterior, na página 66, que lá no Piauí, eles ainda constroem casas de pau a pique. E aqui nós temos uma casa no estilo colonial, né? Uma casa que a gente pode ver que é uma casa bem antiga. Não chega a ser um sobrado porque ela tem apenas um andar. Mas hoje em dia a gente não constrói mais esse tipo de casa. Então, o tipo de casa que a gente ainda constrói no Brasil é de pau a pique, como a gente viu que lá no interior do Piauí a gente ainda encontra. Então, a gente vai pintar o quadradinho do meio da casa de pau a pique, tá certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, que a gente viu a evolução das moradias no decorrer do tempo, né? No decorrer dos anos, como mudaram as moradias, o material com o que elas são construídas, tá bom? Então, um beijinho e até a próxima aula.